Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O pastor perguntou para mim se eu acredito que eu não sou engenheiro. Eu usava muito engenho lá em Minas para moer cana, nessas coisas assim, né? Então a gente fazia muito para fazer uma garapa, fazer um café. Lá em Minas Gerais fomos criados nisso aí, né, galinho? Mas Deus nos trouxe aqui para o estado de São Paulo, para a cidade de Piedade, no ano de 76. Eu cheguei ali com 17 anos de idade. E fomos trabalhar na roça com o pessoal lá. E Deus tem nos abençoado grandemente. No ano de 88, eu tive aqui no bairro São José, junto com a banda de música da Assembleia de Deus de Piedade, quando eu, pela primeira vez na vida, eu vi uma guitarra havaiana. Quem eram os irmãos que já conheciam a guitarra havaiana aqui? Levante a mão. Não é todo mundo não, né? Bastante pessoas. É um instrumento, irmão, raro no país, raro no Brasil. Existem algumas pessoas que tocam, pelo que eu fiquei sabendo, esse modelo eu sou o único no país que fabrico e vendo no Mercado Livre, pela internet. Temos o nosso site www.guitarrahavaiana.com.br. E Deus tem nos honrado nesse país, em várias partes do Brasil, tem alguém tocando uma guitarra havaiana feita por mim. Não existe em lojas nenhuma para comprar, né? Então é um instrumento realmente raro. Em 88 eu tive com a nossa banda de música na Vila São José, o bairro São José, muitos anos atrás. E eu vi o Paulo Campos tocando uma guitarra havaiana. Foi aquele amor à primeira vista. Quando eu ouvi o som do instrumento, eu disse, vou comprar um trem desse para mim. Mas procurei para comprar, não consegui achar em lugar nenhum. Pensei que era alguma coisa simples, né? Para igual qualquer um outro instrumento, não tinha. Depois eu fiquei sabendo que a guitarra dele é uma Fender americana, que a irmã dele tinha mandado da Suécia para ele. Aí acabou de complicar a situação. Eu fui até na fábrica da Delvecchio em São Paulo, procurei, eles disseram para mim que faziam na época, mas depois parou de fazer, porque é um instrumento raro, não se vende muito. Eu não tive outra alternativa. Eu tinha um disco vinil com a foto de uma guitarra dessa, que era do Paulo Campos, tinha uma foto da guitarra, a única coisa que eu tinha na mão era aquilo lá. E eu orei a Deus, nunca fui marceneiro na vida, não entendia de madeira, nada, mas eu falei assim, Jesus, eu quero fazer uma guitarra havaiana. Carlinhos lembra, o pessoal da minha cidade, os irmãos da banda, mas tiraram o maior sarro da minha cara, como é que eu fazia guitarra havaiana? Já se viu, eu sou bicicleteiro, irmão, sou chaveiro na cidade de Piedade, nunca toquei nenhum tipo de instrumento de corda, não sei tocar violão, não sei tocar cavaquinho, não sei tocar nada de instrumento de corda, toco um pouquinho de acordeon, toquei baixo tuba há uns 20 anos na banda de música, em si bemol, trombone um pouquinho de tempo, mas instrumento de música eu nunca tive essa vocação para aprender, né? Então, instrumento de corda, né? Então eu vi assim, como eu vou tocar um negócio desse, né? Mas peguei uma madeira e fiz uma guitarra havaiana. Para mim era uma guitarra, né? E depois do trem pronto, aí precisava afinar, não tinha como afinar. Aí procurei o irmão e ele falou para mim assim, depois de muita tentativa, de muita luta, e falaram para mim que ele não dava afinação da guitarra dele para ninguém. Aí ele me deu uma orientação excepcional. Ele falou comigo, você quer aprender? Eu falei assim, quero, irmão, por isso que eu estou aqui te perturbando. Ele falou assim, então você vai orar, quem sabe Deus tem misericórdia de você. E você, quem sabe você aprende alguma coisa. Eu falei assim, rapaz, Deus te abençoe. A Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria peça, eu vou pedir, Deus vai me dar. Glória a Jesus. Fui embora para casa, irmãos. E fui orar, orava de dia, de noite, no serviço. Quando eu lembrava, a guitarrinha guardada, enrolada numa toalha de banho dentro do guarda-roupa da minha mulher. A mulher não sabia se guardava, se jogava fora a minha guitarra, porque eu não tirava o trem de lá. Eu falei assim, não, mas eu vou tocar em nome de Jesus. Aí, eu fui orando. Um belo dia eu perdi o sono de madrugada, levantei quietinho, meus meninos eram pequenos, tenho 4 filhos, graças a Deus, 3 casados, tenho 3 netos. Não sou tão velho assim, eu casei novo. Mas eu perdi o sono, saí quietinho para não acordar a mulher, não sei que hora da madrugada era aquilo lá, e fui para o banheiro, banheirinho pequeno,
fechei assim a tampa do vaso, dobrei o joelho ali, coloquei a cabeça e comecei a orar. Jesus, manda alguém para dar a afinação do instrumento, Jesus. E eu preciso aprender, Senhor. Mas eu estava cansado do trabalho durante o dia, e eu orei, não sei se foi 5 ou 10 minutos, não lembro quanto tempo foi, e dormi. Dormi ali. Irmão, quando eu acordei, o dia estava clareando. Eu estava com a marca do vaso na testa, acho que do jeito que eu fiquei ali, e eu fiquei, aquilo que estava doendo a testa, não sabia o que era, estava uma vala na testa, né? E daí eu fazia agora, levantei, já caí sentado, porque as pernas também estavam dormentes, tinha dormido tudo. Aí eu dei uma esticada sentado no chão ali, Jesus, tem misericórdia. Aí fui quietinho, fui deitar, enfiei debaixo da coberta e fiquei quietinho. Isso foi numa quinta-feira. No domingo, eu liguei o rádio. Liguei o rádio e tal, assim, eu escutava sempre a Rádio Marumbi. Não sei se meus meninos mexeram lá e estavam pegando aquele programa da Rádio Record, Projeto Minerva, que tinha naquela época. Estavam contando a história do Poli, que fazia um ano que ele tinha falecido. Aí eu gritei com a minha esposa, era 8 horas da manhã no domingo, disse, Cida, vão dar afinação da guitarra. Assim, já se viu afinação de guitarra por rádio, você vai ver. Mas em vez de eu catar uma caneta, um papel, eu não podia sair dali, irmão, porque a oportunidade é uma vez só. E eu fiquei ali, estava entrevistando um jovem que era aluno do Poli. E eles começaram a falar, e eu ali no pé do rádio, e de repente eu vou dar a afinação da guitarra de 6 cordas, a minha era de 8, bom, vale mais um passarinho na mão do que 10 voando, isso naquela época, hoje não, hoje vale mais 10 passarinhos voando do que um na mão, que o Ibama está por aí, né? Então é problema sério, então tem que deixar voar o passarinho, mas naquela época não tinha tanto problema, e eu fiquei escutando ali, de repente deram a afinação da guitarra de 6 cordas, Jesus me ajuda, né? E saí correndo ali, procurei um lápis e marquei um nome, você deve ser isso aqui mesmo, e afinei, irmão, peguei a minha guitarra, consegui fazer a primeira afinação. Aí deu um acorde, eu falei assim, graças a Deus, afinei o trem aqui. Aí comecei a descobrir umas escalas e ignorei as 2 cordas, 6 cordas já está bom, né? 15 dias depois, Deus me deu a afinação completa das 8 cordas, aí Deus me deu, né? Aí eu afinei meu instrumento, glória a Jesus, e comecei a descobrir algumas escalas cromáticas, alguma coisa, e fui procurando aqui, ali e tal, comecei a tocar um hino, aí eu, 515, se Cristo comigo vai, eu irei. Eu falei assim, rapaz, que maravilha, e comecei a tocar, falei com a minha esposa, vem cá, ela veio, escuta aí, se eu toco ou não toco, e comecei a tocar, que hino eu estou tocando? Ela olhou para mim e disse, não sei Jesus. E eu pensei que estava tocando, a ansiedade era tão grande que eu pensei que estava tocando mesmo. Eu estava escutando 515, só que a minha esposa não sabia que hino que era. Mas Deus me deu graça, irmãos. Eu realmente comecei a tocar uns hinos, o pessoal começaram a realmente reconhecer os hinos. E um belo dia, chegou um moço, foi levar uma bicicleta do filho dele, há mais ou menos uns 23 anos atrás, para me consertar. E ele chegou lá, eu estava tentando tocar uns hinos lá, e eu falei, mas rapaz, o que é isso aí? Você é uma guitarra havaiana. Onde você comprou? Você não, eu que fiz. Você que fez? Sim, foi eu que fiz. Inclusive eu tenho alguns vídeos na internet, tem um dos vídeos que está com quase 40 mil acessos, outro com 37, e mais alguns. Tem um dos vídeos que já foi visto em 116 países, a gente tocando guitarra havaiana para a glória de Jesus, né? Aí ele falou assim, rapaz, vamos ter um encontro dos artistas da Casa da Cultura no bairro da Roseira, numa escola lá. E eu quero que você vai, os artistas da Casa da Cultura, vai músico do Conservatório de Tatuí, um dos maiores conservatórios da América Latina, e alguns de Piedade, uma cantora lírica de Sorocaba, vai os japoneses também lá cantar as músicas típicas deles lá, e você vai lá, você é um artista. Ele cismou da mão que eu era artista, né? Aí, assim, então eu te dou a resposta. Falei com o pastor da minha igreja, o pastor Hélio Camargo. Eu falei assim, pastor, eu fui convidado e tal, assim, mas pelo jeito é só eu de crente. Ele falou assim, não, pode ir, vai com a minha bênção. E você, que é jeitão dele lá, assim, então vou em nome de Jesus. E fui, irmãos. Cheguei lá, o pessoal cantando, tocando, os músicos, e eu lá quietinho no meu lugarzinho, instalei meu sonzinho lá. Fui o último que me deram a oportunidade. Aí, me apresentaram, e eu contei o que falei para os irmãos aqui. Aí toquei esse hino, se Cristo comigo vai, eu irei, né? Terminei de tocar, tinha mais ou menos umas 300 pessoas ali naquela plateia, minha esposa estava com as crianças sentadas num banco assim,
E levei um susto, porque dificilmente a gente recebe assim aplauso, né? Graças a Deus eu recebi aqui, muito obrigado pelo aplauso, né? E terminei de tocar e fui embora. 6 anos depois, me aparece um jovem na minha oficina ali. Senhor, eu sou Abel. Você, pois não. Lembra que você tocou naquela apresentação dos artistas da Casa da Cultura? Você lembra, sabe quanto tempo? Senhor, rapaz, está com 5 anos e pouco, você completou 6 anos, me falou a data e tal, assim. E eu estava lá. Você, mas que bom que você estava lá. Só que eu não estava ali, no meio daquele povo. Eu estava naquele mato que tem até hoje atrás da escola, um capãozinho de mato lá. Eu estava dentro daquele mato, preparando um copo de veneno para tomar, com 16 anos de idade. Eu era viciado em todo tipo de droga. Meu pai tinha me expulsado de casa, que eu tinha vendido o bujão da minha mãe, vendido frango, as coisas dentro de casa para trocar em droga. E a polícia estava me procurando também, porque eu tinha feito alguns roubos no bairro lá, tinha me denunciado. E eu peguei algumas drogas de alguns fornecedores e não pude pagar, era para me vender, acabei usando. E eles iam me matar, eu não tinha outra alternativa sem tirar a minha vida. Aí eu peguei o veneno e entrei naquele mato, naquele dia, para tomar o veneno. Aí eu estava ouvindo aquele movimento, que era do lado da escola, mas na minha mente só estava se matar, se matar, se matar. E eu estava preparando o veneno para tomar, porque não tinha mais alternativa. Quando você começou a falar, foi como se eu tivesse levado um choque. Naquele momento eu parei para ouvir o que estava acontecendo. Você falou como você tinha feito o instrumento. Quando você começou a tocar aquele hino, foi como se uma flecha tivesse invadido a minha alma. Naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, eu comecei a chorar no meio daquele mato ali. Aí dobrei o joelho, não tinha ninguém crente na minha família, eu não sabia orar, eu só falei, Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Ele me falou, irmãos, Jesus libertou ele na hora, no mesmo instante. Glória a Jesus. Ele pegou e derramou aquele copo de veneno e jogou fora, saiu dali, seja agora o que Deus quiser, minha vida agora pertence a Deus. Ele saiu dali leve, reconciliou com o pai. 6 anos depois, passou perto dos traficantes que forneceram, não conheceram mais ele. A polícia também não conheceu mais ele. E ele falou assim, eu vim da cidade de Pilar do Sul para falar com você isso daí, e hoje eu estou servindo a Deus na igreja presbiteriana de Pilar do Sul. Naquele momento, era mais ou menos umas 11 horas do dia, eu só orava, Jesus, não deixa entrar ninguém aqui, Jesus, que eu comecei a chorar, e o moço também, quem vai entender 2 marmãs chorando aí dentro, ninguém sabe por quê, né? Graças a Deus, não entrou ninguém, ficou só nós 2 ali, e ele me falou o nome dele, irmãos, eu acabei esquecendo de marcar, e nunca mais vi esse moço. Mas tem mais coisas, mas deixa para uma outra oportunidade, né? Então, irmãos, é isso que Deus faz. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Glória a Jesus. Dá para tocar ainda, pastor? Então eu quero tocar um hino para a honra e glória do nome de Jesus, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.